Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai ter por aqui no canal sobre o que fazer quando o marido. E aí eu vou trazer várias situações para a gente refletir juntas e para que seja aí um vídeo de consulta quando o problema chegar. E hoje eu vou trazer um pouco da minha perspectiva e da minha experiência sobre o que fazer quando o marido entra em depressão. O ano era 2019 e o Thiago entrou em depressão. E eu não percebi logo de início que aquilo era uma depressão. Primeiro vieram os sintomas, o desânimo, a vontade de desistir, horas e horas na cama sem levantar, a vontade de não fazer nada, a vontade de não dar nenhum passo, desânimo total, assim, uma tristeza repentina, e os sintomas foram progredindo, até que chegou num ponto em que ele começou a chorar. Então, ele começou a chorar e ficava chorando, e aí eu me liguei que a gente estava falando de algo muito mais grave. Isso porque também o primeiro sintoma que apareceu ali foi uma dor no estômago. Então era uma dor no estômago associada com isso que eu falei. E dia após dia, isso foi progredindo. Então era uma dor no estômago, daí a pouco uma dor de barriga, e aí ia virando uma coisa pro corpo. Ele foi somatizando aquilo, né? Até que eu falei um dia pra ele, eu falei, a gente vai pro médico. E ele começou a chorar. E ele não queria mais ir fazer nada e tal. E aí eu me liguei. Deus com certeza colocou uma luz na minha mente e eu falei, existe algo muito grave aqui. Tá acontecendo alguma coisa muito grave com o Thiago. E aí eu tomei a frente, eu liguei para os médicos, eu coloquei ele em contato com profissionais que a gente podia e ele começou o acompanhamento. E foram dias muito difíceis. Eu morava em outra cidade, eu não tinha rede de apoio, eu estava longe da minha família, da família dele, eu nunca tinha lidado com alguém em depressão e eu só tinha o Thiago. Então, aquilo foi um baque para mim. Foi pesado de carregar. E eu só consegui carregar porque eu tinha na minha mente aquilo que eu sempre ensino a você. Tudo é para o bem, tudo tem um propósito e tudo vem do Criador. Eu sabia que se aquilo tinha acontecido, era porque eu estava precisando ser tratada pelo Criador. E, obviamente, o Thiago também estava passando ali por um momento em que Deus estava refinando a alma dele e fazendo com que ele aprendesse alguma coisa que ele precisava. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me lembrar da minha emuná, da minha fé. Aonde estava a minha fé? E a minha fé estava no Criador. A minha fé estava de que se Deus tinha me colocado ao lado do Thiago, eu teria que fazer o que estava ao meu alcance. E eu teria que confiar em Deus que isso era o melhor para mim naquele momento. O segundo ponto foi entender, e é aqui que muitas mulheres se confundem, que no casamento existe uma dinâmica que acontece. O casamento não é algo fixo, um bloco de concreto parado. Ele é dinâmico de acordo com aquilo que acontece na vida. Naquele momento, para que aquela situação se resolvesse, o Thiago estava imerso na energia feminina dele. Eu estava imersa e eu precisava dispor da minha energia masculina. Não tinha como a gente sair daquele barco se eu não pegasse o controle daquela situação e tomasse as decisões que precisavam ser tomadas. Ele, como o chefe da casa, como líder da casa, não tinha condição de tomar nenhuma decisão. Por isso eu tomei. Eu tomei a decisão de marcar as consultas, eu dizia o dia, a hora que ele deveria ir, eu tomei a decisão de acompanhar aquilo, tudo que ele precisava fazer, a mudança na alimentação, a mudança nas atividades físicas, a questão do estudo da Bíblia, que eu reforçava com ele que ele precisava fazer, mas o acompanhamento psicológico, os outros acompanhamentos que ele fez, tudo, eu assumi o controle. Porque eu sabia que naquele momento eu precisava fazer aquilo. E estava tudo bem. E o terceiro ponto
foi não fazer disso algo pior do que já era. Ter um controle, um domínio sobre mim mesma em primeiro lugar. Não era o momento de eu também me desesperar, não era o momento de eu ficar chorando, me lamentando, gritando, com raiva. Não era o momento. Eu precisava ser o porto seguro que eu jurei ao Thiago ser lá quando eu me casei com ele. Então, eu precisei olhar para mim, me cuidar, né? Porque eu sempre busquei o autoconhecimento sempre foi a minha base. Então, eu olhava para mim, eu cuidava de mim para que eu pudesse cuidar dele também. E foi assim, exatamente assim, que a gente conseguiu sair disso. Que a gente conseguiu seguir adiante. E ele teve alta. E ele foi curado da depressão. É claro que eu, como esposa, eu sempre tô de olho. É claro que eu, como esposa, em dados momentos eu olho e falo, e a gente conversa muito sobre isso. E eu pergunto pra ele, como você tá se sentindo, né? Mas ele foi curado. E isso aconteceu também por conta dessas atitudes que eu tive. Claro, pelo mérito dele. Porque ele se propôs a fazer todos os acompanhamentos, a aproveitar e estudar muito, muito a Bíblia. Mas porque também eu estava ao lado dele. Então, como esposa, nós temos que reconhecer que a nossa função, ela é primordial na vida do homem, principalmente em situações críticas como essa que a gente viveu. A sua ação pode ser determinante para a cura ou para a continuidade da doença do seu marido. Tudo vai depender de como você olhar para a situação e das ações que você tomar a partir daquilo. Mas se você está assistindo esse vídeo, é porque provavelmente seu marido está sim em depressão. E o que eu quero te dizer é, tenha força, tenha fé. Eu sei, dói. Dói ver o homem que a gente ama mudado, transformado, com atitudes que nos fazem ficar com medo, com insegurança. Eu tinha medo de deixar o Thiago sozinho, eu tinha medo dele fazer alguma coisa. Eu cheguei a esconder faca, por exemplo. Eu tinha medo mesmo. Mas o lugar que você pode se apoiar sempre será no Criador. O seu marido está sendo um instrumento de transformação na sua vida. E ele não é um fardo. Nunca pense que seu marido é um fardo. Mas sempre pense que ele é um instrumento do Criador para transformar a sua vida. E eu quero te dar o meu abraço, o meu carinho e te dizer que eu te entendo. E eu sei que dói. Mas não se esqueça de você. Você precisa se cuidar. Você precisa reforçar a sua fé para que você possa cuidar dele e ajudá-lo a sair disso que vocês estão vivendo. Esse é o meu vídeo com todo o meu amor e o meu carinho. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que aqui, de alguma forma, você tenha encontrado refúgio em tudo isso. Um abraço para você. Não deixe de seguir, de me acompanhar e de ler também aquilo que eu escrevo nas minhas newsletters. O link está aqui embaixo. Um abraço e até mais.